Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar um like neste vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, já deixa o seu like. Não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de maio disponível para vocês com o tema Bruxa Verde, ok? Então, garante a sua. Olha um dos itens que vai na caixa. Colher de pau mágica. Olha aqui, ó. Que linda! Fala, gente, se não é muito linda. Da Ocus Pocus Loja. Então, este é um dos itens que vai na sua caixa assombrada. Mês de maio, tema bruxa natural. Ok, ó. Fazer uma... Não é pra fazer as comidas especialmente. Bom, cada um sabe sim, né? Bom, esse é um dos itens que vai nessa caixa, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tem vídeo novo todos os dias aqui. Bom, vamos então pro primeiro relato desta coletânea, que é este daqui. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, ok? Padaria Assombrada, e é uma moça que nos conta. Olá, Ana, eu sou a Fulanilda. É a primeira vez que mando o meu relato e espero que dê tudo certo. A minha mãe trabalha em uma padaria. Bom, se é que posso chamar assim. Ela já tem já faz 7 anos, né, que ela trabalha lá. Mas são 7 anos de esforço e resistência. Porque trabalhar nessa padaria não é fácil, não. E eu já vou explicar. O ambiente. Bom, essa padaria não só é assombrada, mas é também bagunçada. Direto tem briga e confusão. Eu costumo chamar a padaria de cabaré, pois para mim é isso. Na padaria só se vê mulheres seminuas, o uso de entorpecentes, música alta. Às vezes a polícia vai lá. Os bêbados quebram garrafas de vidro na cabeça uns dos outros e agridem uns aos outros de várias formas. Até o patrão da minha mãe briga. Bate e humilha os funcionários e amigos. Que amigo? Juntamente com seu filho de 16 anos. Mas ele só faz isso com aqueles que testam sua paciência. Com a minha mãe e nem com nenhuma outra mulher ele não faz isso. Mas humilha. Ele não faz isso, mas humilha. Bom, agora vamos ao que interessa. Mas eu preciso tirar esse negócio do meu ronco. Aí. Vamos ao que interessa. Energia pesada e confissão. Bom, a minha mãe já me confessou que teve sim experiências sobrenaturais lá. Ela me contou que já viu vultos, ouvia pessoas assobiando e chamando o seu nome, mas quando ia olhar, não era ninguém. Ana, a vibração, a energia do lugar é tão carregada, tão pesada e negativa, que as pessoas que trabalham lá até adoecem. Ou então as pessoas que trabalham lá até adoecem ou então entram em depressão. Pois é o caso da minha mãe e da amiga dela, que também trabalha lá, só que de manhã. Bom, a minha experiência. Eu comecei a trabalhar nessa mesma padaria cabaré, com 17 anos. Eu era ajudante do padeiro. Quem me pagava era ele mesmo. Bem, aqui eu vou chamá-lo de Chicó. Um homem de coração gigante e com uma história linda e emocionante. Ele merece o mundo. Eu o amo assim como um pai, o pai que eu nunca tive. Ele também assiste os seus vídeos, Ana. Que legal, manda um beijo pra ele. Foi eu que recomendei. Bom, nos primeiros dias foi tranquilo. O terror começou depois. A primeira vez que eu vi, estava organizando os pães, colocando-os ali na tela e em seguida no carrinho. O Chicó estava à minha frente, fazendo e organizando os pães comigo, até que eu olhei para trás do Chicó e vi um vulto branco passando. Foi aí que eu me lembrei do que o Chicó me disse. Ele me relatou que vê todas as manhãs a mesma mulher de branco e cabelos negros compridos, sentada em cima dos pacotes de farinha. Ela sempre fica por ali e chorando.
Chicó me falou que sempre vai até ela na tentativa e na intenção de ajudar, mas sempre que ele se aproxima, ela evapora, some. Na segunda vez eu estava como antes, organizando os pães e tal, mas o Chicó estava na mesa cortando a massa. Estávamos só nós dois lá dentro trabalhando, quando eu, sem menos esperar, assim, quando menos esperei, sinto alguém por trás de mim. Pensei que era minha mãe, pois ela trabalha lá fora, atendendo, né? Mas às vezes vem ali pra dentro. Só que aquilo chegou perto de mim e começou a sussurrar palavras estranhas e tortas. Me virei para ver quem era e não havia ninguém. Na terceira e última vez, eu já disse adeus àquele lugar. Eu estava do mesmo jeito, organizando os pães, mas eu não só fazia isso. O Chicó estava na máquina jogando a massa para dentro, enquanto tinha um moleque ali de uns 12 anos conversando com ele. Eu já havia preenchido a penúltima tela, estava tudo certo, só faltava a última. Ana, o carrinho estava colado comigo, bem atrás de mim. Assim que termino de colocar os pães na tela e jogo para dentro do carrinho, não demorou nem um segundo, e assim que eu coloquei a tela no carrinho, me virei e olhei para a última tela e me arrepiei toda. Ela já estava preenchida com uma fileira de 4 pães. Eu fiquei incrédula. Eu sou rápida. Pego a tela, jogo dentro do carrinho. Não, peraí. Eu fiquei incrédula ou eu fui rápida, não sei. Peguei a tela, joguei dentro do carrinho e me virei. Não, acho que é no passado, não sei. Ela tá falando que ela é rápida, ou naquele momento ela foi rápida, colocou ali, se virou e aí já tinha 4 pães. Foi rápida a situação, que ela quer dizer que foi rápido. Eu peguei a tela, joguei dentro do carrinho, no que me virei de novo, já tava lá as 4 fileiras de pães. Aí perguntei muitas e muitas vezes se foram eles, pois só havia nós 3 lá dentro. Mas não tinha nem como ser eles. O Chicó tava com a mão na massa e o moleque do lado dele, conversando, entretido ali. Também, quando eu estava colocando a tela no carrinho, naquele momento, dava para eu ver os dois do meu lado. Então não tinha como mesmo. O moleque ficou até pálido de medo. Contou que também também já viu assombração. E era de um homem todo de preto que ele viu naquela padaria. Pronto, foi aí que eu decidi parar de vez de trabalhar lá. Eu também não estava tendo paz. Comecei a ver coisas até na minha casa. Minha mãe me contou que ninguém aguenta ficar muito tempo naquela padaria, pois vivem constantemente perturbados. Bom, pelo que você me fala aqui, é um ambiente realmente perturbado. E aí eu não sei o que chama o quê, né? Porque esse movimento meio carregado, né? Com bebedeira, outras coisas mais e não sei o que lá. Isso atrai também umas coisas que não são muito legais, né? E aí começa. Ou então o lugar, e bagunça, essas coisas também atrai, sabe? Ou é outra coisa que já está lá e atrai isso. Tipo, o espiritual ruim que tá lá atrai esse tipo de coisa. Ou esse tipo de coisa atrai o espiritual ruim, sabe? Ou uma coisa alimenta a outra, na verdade, junta tudo aí. Então, parece que realmente não é um ambiente legal nem do lado de lá, nem do lado de cá. Agora, por que aquela moça chora ali, perto da farinha? Ela precisa de ajuda de algum jeito. Né? Ela não tá bem. Mas que tenso, né? Próximo relato. A mulher da cabana é um moço que nos conta. Oi, Ana e Matheus, tudo bem? Bom, eu tenho um relato interessante para compartilhar. Essa história foi contada para mim, né? Foi contada a mim pelo meu professor de faculdade, chamado Tal. Já tá trocado os nomes, mas... Enfim, se precisar eu falo aqui de novo o nome. Lá por volta do ano de 2008, ele me contou isso. E ele jurou que era verdade. Bom, aconteceu em uma cidade mineira por volta do ano 2000, quando meu professor e mais 3 amigos foram acampar. Enquanto exploravam o interior da cidade em busca de um local para montar acampamento,
quase no escurecer, encontraram um lugar adequado, uma área gramada dentro de uma propriedade que tinha uma cabana. Uma casinha velha cercada por arame farpado. Essa era a cabana. Ignorando o cercado, eles decidiram bater na porta da casa para pedir permissão ao dono para acampar ali. Bateram diversas vezes na porta e ninguém saía. Chamaram, gritaram e ainda assim ninguém apareceu. Então meu professor resolveu olhar pela janela e descreveu o que viu. Uma casa completamente bagunçada, com móveis fora do lugar, uma cadeira caída ao lado de uma mesa, um rádio todo quebrado e um colchão velho. Era evidente que ninguém vivia ali há anos. Decidiram então montar acampamento no gramado dessa casa. Armaram suas barracas, jantaram por volta das 9 da noite e foram dormir. Cerca de meia-noite, por volta da meia-noite, um dos amigos do professor o acordou para dizer que estava saindo fumaça da chaminé daquela casa e que podiam ver luzes de velas pela janela. Decidiram então ir até a casa para conversar com quem quer que estivesse lá, perguntar se eles podiam acampar no gramado. Ao bater na porta, uma mulher saiu. Uma mulher extremamente magra, com olhos fundos, cabelos pretos e roupas rasgadas. Ela falava de forma incompreensível e gesticulava com as mãos. Enquanto tentavam se comunicar, o professor olhou para dentro da casa e viu outra cena. Agora tudo estava arrumado, a cadeira e a mesa estavam no lugar, o rádio estava inteiro, iluminado por velas, mas o colchão já não estava mais lá. Depois de conversar com a mulher, entenderam que podiam ficar e voltaram para suas barracas. No dia seguinte, decidiram levar um pouco de café para aquela mulher como forma de agradecimento. Ao baterem na porta, novamente, ninguém saiu. Ao olhar pela janela, o professor viu novamente a casa bagunçada, exatamente como na primeira vez. Meu professor jura até hoje que isso foi verdade e, como essa cidade é conhecida por eventos sobrenaturais, ele acredita que tenha sido algo paranormal. Ele garante que não consumiram álcool, drogas ou qualquer outra substância naquela noite. Eu achei essa história interessante para compartilhar com vocês, Ana. E é sim. E eu fico pensando, será que quando anoitece, essa aparição surge aí nessa casa? Seria uma... Não, vocês conversaram com ela ou facilita a ida para outra dimensão, sabe? Será que essa mulher é de outra dimensão? Ou é uma aparição que surge só à noite? Se eles ficassem, para saber como seria a próxima noite, aí dava para falar. Mas quem que vai, arriscar? Mas interessante. O que eles conversaram com ela? O que ela falou? A hora que conversou deu para entender o que ela falava e tudo mais? Próximo relato. Bruxas são reais. Mas são mesmo. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, me chamo fulana e era o meu sonho de adolescente dizer isso. Eu acompanho o canal há muitos anos. Eu sou filha de pais mais velhos e o meu pai, beirando os 64 anos, é um homem muito íntegro. Só de ouvir ele conversar, já se percebe que ele não mente nem inventa nada. O que mais me impressiona é que ele me conta a mesma história desde criança e nunca erra uma vírgula dessa história. Mas vamos aos fatos. Meu pai nasceu em 1960, em uma família evangélica, e nunca foram de acreditar nessas coisas sobrenaturais, até aquele fatídico dia. Era 1973 e o meu pai já estava com seus 13 para 14 anos. Por motivos da vida, o meu pai saiu de casa bem novo. Foi trabalhar com seu padrinho, que tinha mais condições e também morava com ele, com o padrinho. Na roça, as pessoas estão acostumadas a trabalhar em lavouras e com trabalhos bem braçais. Naquele dia, o meu pai teria que fazer suas coisas na lavoura, mas precisaria usar o trator, pois era algum trabalho pesado, o qual eu não me lembro ao certo
do que se tratava. Não lembro exatamente o que era, mas era um trabalho pesado. Sim, naquela época era super comum crianças dirigirem, até porque estavam bem afastadas, né? Onde quase não havia outras pessoas além da própria família. Na noite anterior, havia chovido, eu acho, ou no dia anterior havia chovido, e você sabe, né? Chuva e interior, lodo e muito barro. Mas o meu pai seguia trabalhando, pois todo dia aquilo era uma rotina, e não seria a chuva que impediria os trabalhos. Meu pai começou a trabalhar e ficou nessa função a tarde inteira. Ao começar a anoitecer, o meu pai tentou ir embora com o trator. Mas em uma certa parte, o trator não deu conta de todo o lodo, pois era muito lodo mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, ou faz sol de rachar ou faz chuva para inundar. Pois é. Meu pai, já vendo que ou faria força com o trator ou não sairia dali, tentou forçar o motor para passar aquela parte. E aconteceu o que ele menos esperava. O trator velho decidiu parar ali, no meio da lavoura, no escuro que se aproximava da noite mesmo. Fico imaginando e sinto dó do meu pai porque não tinha para onde ir. A pé ele jamais iria, pois por ali mesmo foi onde ele viu também o lobisomem, mas isso é história para um próximo relato. Pois bem, ele puxou um saco de batata que estava por ali vazio dentro do trator e deitou-se, cobrindo-se com aquele saco, porque sabia que o seu padrinho daria falta dele e em algum momento iria procurá-lo pela fazenda, mesmo que fosse só amanhecer. Meu pai conta que então, deitado e olhando as estrelas e o céu ali, já tinha se convencido que passaria a madrugada naquele velho trator, quando do nada algo lhe chamou a atenção no céu. Ele avistou, vindo em sua direção e sobrevoando bem baixo ele avistou vindo em sua direção e sobrevoando bem baixo, mas assim ainda sobre ele e seu trator, duas mulheres sentadas cada uma em uma espécie de cabo, como uma vassoura mesmo, com roupas antigas, mas muito antigas. Meu pai diz lembrar até hoje como elas conversavam. Segundo ele, elas não falavam como nós. Elas conversavam muito e muito rápido, uma língua própria delas. Para você ter noção, é como imitar um russo falando muito rápido. Ele conta que elas riam e a risada era exatamente como no dos filmes de bruxa, algo fininho e sorrateiro. Meu pai conta que, naquele momento, gelou sua espinha, mas não podia se mexer, pois, por elas estarem voando baixo, poderiam vê-lo e sabe-se lá o que fariam. Ele somente se cobriu com o saco de batatas e ficou observando elas irem embora. Dormiu vencido pelo cansaço e no outro dia mais cedo acordou com seu padrinho que apareceu ali para guinchar o velho trator e o meu pai. Com uma história da noite... E o meu pai, acho, com uma história da noite que jamais esqueceria. Ele foi embora da lavoura para casa, na fazenda, contando essa história aos parentes, que muitos céticos não deram tanta importância para o acontecido. E é isso, Ana. Espero que tenha gostado, que os assombrados também tenham gostado. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, mas é aquela bruxa de estereótipo, né? Com aquele estereótipo de bruxa mesmo, falando em bruxa. Ai, que cheiro bom, adoro esse cheiro. Bruxa de tipo montada na vassoura mesmo, com aquelas roupas e a risada, e elas falavam outra. Gente, é o que eu falo. Será que nesse caso ele realmente não viu aí uma outra dimensão, um astral? Porque eu falo, deve ter tanta coisa nesse astral, tanta... como que eu posso dizer? Imagem. Será que também não são formas, pensamentos, sabe? Que acabam se meio que tomando vida do lado de lá?
né? Todas essas coisas estranhas que tem nesse mundo astral aí. Então, será que de repente não foi uma espécie de outra dimensão? Assim, onde como a gente vê os gnomos, as fadas, então será que as bruxas também? Essas bruxas? Que interessante, que legal. Que legal. Próximo relato, presenças no pensionato. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana, eu mudei o nome de todas as pessoas presentes neste relato. Ok, obrigada. Meu nome é fulana e desde o começo de 2018 estou morando em um pensionato dirigido por freiras por motivos de estudo. O lugar onde eu morava não oferecia muitas opções para quem faz cursinho pré-vestibular como eu, então tive que me mudar para uma capital. Existem algumas histórias assombradas neste relato, e uma delas aconteceu comigo. Então vamos começar pela mais antiga, digamos assim. O pensionato em que eu moro tem 2 prédios, a ala A, quartos duplos, triplos e quádruplos, e a ala B, que são quartos individuais. O primeiro relato acontece na ala A. No quarto 88 da ala A, moravam 3 meninas, e um dia 2 meninas do quarto viajaram, sobrando só uma. Vamos chamá-la aqui de Alessandra. Alessandra conta que dormia na parte de cima de um beliche, e que um dia, à tarde, estava tirando um cochilo quando sentiu a sua cama ser balançada, como se alguém estivesse sacudindo a cama. Como ela estava muito cansada, só falou o seguinte: Fulana, para com isso, que saco! Sem nem abrir os olhos. Na hora, a movimentação parou e ela voltou a dormir. Quando acordou do cochilo, ela se deu conta de que as outras meninas tinham ido viajar e ela ficou muito irritada porque pensou: como assim? Qualquer pessoa pode entrar no meu quarto assim e balançar minha cama? Me encher a paciência? Aí ela foi até a recepção e até arrumou confusão, dizendo que da próxima vez que isso acontecesse, o bicho ia pegar. Então, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, ela estava dormindo de madrugada e sentiu a cama balançar novamente. Na hora, ela levantou para ver quem era, já estava pronta para gritar com a pessoa, quando viu um garotinho negro perto da porta dela. E no momento em que ele percebeu que ela estava olhando para ele, a criança saiu correndo pela porta. Ela disse que ficou tão chocada que se sentiu paralisada, sem reação, e não conseguiu dormir pelo resto da noite nem sair do beliche para fechar a porta. No dia seguinte, de manhã, ela perguntou para todos os funcionários do pensionato se alguém conhecia aquela criança ou já tinha visto. E, para sua surpresa, ninguém sabia da existência daquela criança. A partir daí, essa história virou praticamente uma lenda urbana no pensionato e nós apelidamos o garoto de Bill. Todos que conhecem a Alessandra dizem que ela conta com tanta convicção que não tem como duvidar. A outra história aconteceu na ala B e no 3º andar, que eventualmente é a ala e o andar em que eu moro. Um dia, não sei que horas exatamente, mas uma garota, eu não lembro o nome dela no momento, passou na frente do banheiro e viu uma mulher vestida com uma camisola branca e de costas para ela, dentro do banheiro. Como ela nunca tinha visto aquela mulher lá, a cumprimentou dizendo bom dia. A garota conta que a mulher não se movimentou e nem respondeu. Ela achou estranho e continuou andando. Porém, como a curiosidade é uma coisa engraçada, né? Ela voltou ao banheiro e, para sua surpresa, não havia ninguém lá dentro. Bem, eu tenho bastante medo dessa história, pois esse banheiro fica em frente ao meu quarto. E foi nele que eu tive a minha história assombrada. Um dia, à tarde, eu estava tomando banho. Nessa época, eu já sabia dessas histórias e, por isso, já tomava banho ali com a porta do banheiro aberta. Deixa-me explicar a estrutura do pensionato. O prédio da ala B tem 3 andares. Cada andar tem, eu acho que uns 30 quartos e 2 banheiros. Os banheiros são compartilhados e cada banheiro tem 3 cabines de chuveiro e 2 cabines de vaso sanitário. Continuando, eu estava tomando banho e a porta principal do banheiro estava aberta, quando a luz do banheiro começou a piscar e o chuveiro em que eu estava queimou.
Eu fiquei muito irritada, pois além do lugar ser todo velho, ainda tive que lidar com um chuveiro queimado. Na hora, eu mudei para outra cabine e fui pro outro chuveiro. Terminei o banho e, para minha surpresa, quando fui abrir a porta do banheiro, ela estava trancada por dentro. Minha primeira reação foi procurar outra pessoa dentro do banheiro. E eu estava sozinha. Na hora, eu destranquei a porta e fui correndo pro meu quarto. Eu sentei na minha cama e acho que fiquei meia hora assim, sem reação, até começar a chorar de medo. Eu tava tentando mandar mensagem para alguma das minhas amigas para elas virem ao meu quarto, pois eu tava com medo de sair dele. Mas a minha internet não funcionava. Então eu consegui criar coragem, me vestir e sair do quarto sem olhar para o banheiro. Descendo a escada do terceiro andar tem uma sala de estudo. Aí eu entrei lá e minhas amigas estavam lá. Contei o que tinha acontecido e teve aquela série de perguntas, né? Tem certeza que você não trancou? Não foi o vento que fechou a porta? Não, não e não. Eu tenho certeza do que aconteceu. Então uma menina que estava na sala e que era mais antiga ali no pensionato disse: Ah, normal, você não é a primeira. Então, Ana, essas são as histórias de que eu tenho ciência. Eu e as minhas amigas tentamos criar assim uma base para isso. E com as nossas pesquisas e perguntando para outras garotas, nós descobrimos que o pensionato já foi uma escola de freiras e que casos de aborto e autoextermínio já aconteceram lá. Além disso, acredito que o fato das meninas estarem longe de casa e chorarem muito lá acarreta em uma energia ruim que pode atrair esse tipo de presença. É comum as meninas terem pesadelos e insônia lá, e uma amiga minha já teve até paralisia do sono. Bem, o lugar é macabro, mas eu não tenho condições financeiras de me mudar. Se souber de mais histórias, ou se mais alguma coisa acontecer comigo, eu mando atualizações. Muito obrigada, um beijo pra você. A gente acabou de contar um relato de freira, né? E então o local deve ter ficado com alguns resquícios, né, de acontecimentos tensos e vai saber o que mais, né? Então, é assombrado. Próximo relato. O que aconteceu aquela madrugada? É um moço que nos conta. Olá, Ana e Assombrados. Venho aqui compartilhar um relato que ocorreu comigo e com os meus primos por volta do ano de 2019. Bom, nas férias de julho, a minha família sempre tem o costume de viajar... Tem o costume de visitar os nossos parentes no interior. E naquele ano não foi diferente. Os meus pais estavam um pouco apertados aquele mês e até pensaram em cancelar a viagem que vinham planejando há bastante tempo. Porém, minhas avós de ambas as partes se ofereceram para pagar a minha passagem e a da minha irmã. Então, eles pagariam somente a deles e não precisariam se preocupar. Eu estava bastante ansioso porque eu amava a minha cidade natal e havia vezes em que até chorava para minha mãe pedindo para morar lá. Bom, a viagem foi bastante tranquila, ficamos hospedados na casa da minha avó paterna durante 2 dias, até que os meus primos, por parte de mãe, ligaram e pediram para que eu e minha irmã passássemos uns dias na casa da nossa avó materna. Eu e minha irmã não pensamos 2 vezes e arrumamos as nossas coisas em uma bolsinha e seguimos até a casa da nossa avó por uma estrada de terra. Depois de 10 minutos caminhando, finalmente chegamos na casa da avó. Passamos a tarde toda brincando no quintal, assistindo TV e passeando por uma floresta que ficava bem em frente. Nos divertimos muito aquele dia, até percebermos que estava escurecendo. Então, rapidamente corremos para dentro de casa porque não queríamos levar aquela bronca da avó, né? Tomamos banho, jantamos e fomos brincar na frente de casa com alguns vizinhos, enquanto a nossa avó conversava na porta com umas amigas. Aos poucos, as crianças iam embora e percebemos que já passava da meia-noite. Sentamos com a nossa avó na calçada e jogamos um pouco de conversa fora, até que do nada passa um homem correndo e gritando repetidamente.
Mataram ele! Mataram ele! Indo em direção ao final da rua que acabava em uma casa abandonada. Todos ficamos sem entender nada. Então minha avó olhou pra gente e mandou a gente entrar. Depois de uns 2 minutos, ela entrou em seguida e trancou toda a casa com correntes, mas nós nem interrogamos, nem perguntamos nada. Ela falou que já passava da hora de dormir e mandou irmos para a cama. Ela assistiu TV durante um tempo, mas não demorou muito para que ela desligasse as luzes para ir deitar também, levando o nosso primo mais novo, que na época tinha uns 4 anos de idade. Eu perguntei para o nosso primo mais velho, Matias, o que havia acontecido. Ele ficou confuso e começou a fazer algumas piadas para passar o clima pesado. Naquele dia não conseguimos dormir porque estava fazendo muito calor e na casa da nossa avó não tinha ventiladores, porque ela não tinha boas condições e estávamos com medo de abrir a janela já que dava de frente para a rua. Então minha prima, Yara, falou que deveríamos ir para o quarto do fundo, onde antigamente era despensa, que dava acesso ao quintal da casa. O portão que dava acesso ao quintal era coberto por um pano, então entrava um pouquinho de ar fresco. Deitamos em uma cama que era de frente a esse portão e ficamos conversando e rindo por bastante tempo. Até que do nada ouvimos um som bem longe de um cavalo relinchando, mas como se fossem gritos de um homem. Nessa hora eu me arrepiei e todos nós ficamos em silêncio. Minha irmã ficou com medo e pediu para que voltássemos ao quarto. Eu falei que não precisava ter medo porque era só um cavalo ali perto. Depois que finalmente nos sentimos seguros, os sons foram chegando cada vez mais perto e de maneira repetitiva, até minha irmã gritar para nossa avó e pedir para dormir com ela naquela noite, pois estava com medo. Mas como desculpa, falou que estava com saudade da nossa mãe. Eu e meus primos continuamos lá no quarto dos fundos. Os sons haviam parado, então eu consegui pegar no sono por pouco tempo. Acordei com um brilho de celular na minha cara, mas eram apenas os meus primos que ainda estavam acordados. Eu olhei o relógio e era exatamente 3h16 da madrugada. Depois que acordei, não consegui mais pegar no sono, porém fiquei em silêncio olhando fixamente para a janela. Parecia que eu já estava esperando alguma coisa passar por lá e depois de uns 5 minutos passou bem devagar uma luz amarela que iluminou todo o cômodo pela janela. Eu e meus primos saímos correndo e fomos em direção ao quarto no escuro mesmo. Bati na mesa que ficava ao lado da sala e acabei caindo. Quando levantei e olhei para a sala, eu vi um homem de preto e um chapéu enorme na cadeira de balanço. Nessa hora eu fiquei paralisado e veio um frio por trás de mim, mas os meus primos pegaram minha mão e me arrastaram até o quarto. Minha prima começou a chorar bem baixinho, enquanto meu primo ficou calado. Ficamos aquela madrugada sem dormir e, enquanto isso, a tal luz rodeava a casa com aqueles relinchos ali e gritos do cavalo, sei lá, só que era mais rápido. Quando amanheceu e fomos tomar café, contamos tudo para nossa avó, mas ela não falou nada e nem fingiu surpresa também, somente resmungou. Naquele dia, eu e minha irmã fomos embora, enquanto minha avó e meus primos saíram da casa para passar esses dias em uma casa dela que também era na mesma rua, mas ao lado de uma tia nossa. Ninguém nunca mais tocou no assunto. Eu também não faço questão de mencionar, mas ainda fica a dúvida. O que aconteceu aquela madrugada? Então, mas parece que sua avó sabia de alguma coisa, mas não quis falar. Será? O que será que era aquilo? E aquele homem gritando? Seria uma impressão? Aconteceu algo no passado e isso ficou como uma impressão? E as luzes, enfim, alguma coisa tem aí. Eu acho que a sua avó sabia. Ou sabe, enfim. Próximo e último relato de hoje desta coletânea de relatos, que é este daqui, Seres do Além. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, eu tenho 23 anos e moro em Minas Gerais. Há muito tempo acompanho o canal de vocês e sou apaixonada pelos relatos da Ana.
Eu acredito que eu seja sensitiva. Sempre fui muito sensível ao mundo espiritual e às energias. Desde muito cedo me sinto afetada pela energia dos outros e dos ambientes. Já tive muitas experiências com o sobrenatural, o que me leva a acreditar que sim, o mundo espiritual existe e pode sim entrar em contato conosco de diversas formas. Atualmente eu não tenho religião, mas a minha família é católica e protestante. Eu gosto da doutrina espírita e sou espiritualista. Bom, primeiro vou contar a minha primeira experiência com o sobrenatural, que aconteceu quando eu tinha por volta de 5 anos. E acredite, Ana, eu me lembro disso como se fosse ontem. Foi horrível, o suficiente para me fazer não esquecer nunca mais. Eu estava na casa da minha avó, que fica num sítio, com a minha tia e a minha irmã. Estávamos dormindo, as 3, em uma cama de casal, em um dos quartos. Como as janelas são de madeira, os quartos ficam completamente escuros à noite. E nessa noite eu não tive sono. E fiquei acordada com os olhos esbugalhados lá, tentando enxergar a palma da minha mão, mas eu não via nada. Aquele escuro todo me dava agonia. De repente eu vi um clarão roxo, uma luz roxa que vinha da janela. E quando eu olhei, havia um rosto desenhado com essa luz roxa que brilhava muito. Era mais parecido com uma caveira, o rosto de uma caveira, e fazia um barulho de gritos, como se muitas pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo. Eu me lembro que eu me enfiei debaixo da coberta e belisquei a minha tia várias vezes, mas ela não acordou. Enfim, só saí debaixo da coberta quando amanheceu, e desde esse dia eu não esqueci isso. E sei que não foi um sonho, tanto que depois disso eu fiquei muito traumatizada com o escuro. Desenvolvi nictofobia, que é o medo do escuro. Tive muitos problemas em dormir à noite e cresci atormentada com a escuridão da noite. Bom, passou-se muito tempo depois desse ocorrido e há algum tempo que vem ocorrendo umas aparições estranhas no meu quarto. A primeira foi simplesmente horrível. Eu estava dormindo por volta de 5:30 da manhã. Quando o sol estava nascendo, eu acordei com a luz ainda fraca do sol entrando pela janela do meu quarto e iluminando um ponto do quarto. E quando olhei para esse ponto, estava ali uma criatura bem parada perto da minha cama, iluminada por essa luz que vinha da janela. Era horrível. A criatura era pequena, como um anão. Tinha a pele totalmente enrugada, como de uma senhora bem idosa. Tinha o nariz horrível, como de uma bruxa. Tinha piercings por toda a parte do rosto e brincos nas orelhas que eram pontudas como as de um duende. Esse ser usava um vestido rosa, rendado e rodado, com mangas bufantes. Gente! E tinha um gorro na cabeça. Bizarro, bizarro. Eu gelei na hora. Eu não conseguia me mexer, estava ainda sonolenta, lutava para gritar e para me mexer, mas eu não conseguia. E aquilo me olhava fixamente. Então, eu fechava os olhos e abria novamente para ver se aquilo tinha sumido e nada. Fechava e abria os olhos. Foi quando aquilo sussurrou. Chega. Exatamente essa palavra, bem objetiva. E desapareceu. Virou fumaça bem na minha frente. E quando a fumaça desapareceu, eu consegui me mexer. Levantei rapidamente, fui cambaleando até a cozinha, eu estava morrendo de sede, tomei muita água, lavei o rosto. Depois disso, passei algumas longas noites sem dormir. Fiquei com tanto medo de ver aquilo de novo. E não acabou, Ana. Depois disso, eu me mudei com a minha mãe para um apartamento onde moro atualmente. E depois de uns meses morando aqui, eu já tinha me recuperado do susto da aparição daquela criatura. Já estava conseguindo dormir normalmente e aconteceu em uma manhã, quando eu acordei, eu abri os meus olhos e me deparei com um menino parado bem na minha frente. O menino era negro, usava roupas brancas, tinha o cabelo todo trançado, estava agachado diante de mim e me olhava fixamente, sorrindo para mim. Tinha um olhar atento e curioso e um sorriso que transmitia paz. Mas eu estava morrendo de medo, pois eu não conseguia me mexer. Eu estava completamente paralisada.
Eu tentava gritar, mas o grito não saía pela minha boca, que nem sequer abria. Tentei me acalmar e enviar pensamentos para ele, perguntando quem era ele, o que ele estava fazendo ali. Foi quando ele disse apenas: "Mas eu não grito." Sua voz era doce e suave. Ele foi se desfazendo na minha frente e desapareceu por completo. Só quando ele sumiu que eu consegui me mexer. Era 8 da manhã e o sol estava tão forte que parecia meio-dia, porém estava chovendo muito lá fora. Eu me lembro que nesse dia até surgiu um arco-íris e eu fiquei pensando o dia inteiro no que eu vi. Contei para uma amiga minha e ela me disse que pode ser o meu anjo da guarda. Depois disso eu não vi mais nada até então. E acho que foi o suficiente. Bom, Ana, por hoje é só. Foi um grande prazer poder compartilhar aqui com vocês as minhas experiências com o sobrenatural. Um beijo para você, muito obrigada. Então ela já tem esse... ela falou aqui, né, que acredita que é sensitiva, porque já viu várias coisas. E agora essas coisas aí, essa caveira, rosto, sei lá, se formando nessa luz arroxeada... Esse ser, gente, que ser é esse? Do astral lá também, é o que eu falo. Desses lados aí deve ter muita coisa. Bom, pessoal, esses foram os relatitos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Se forem comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E a gente se vê num próximo relato. Ok, pessoal? Um grande beijo e fui. Tchau, tchau.